Bom, pessoal, dando continuidade, essa parte agora, tá, do vídeo, que eu falo sobre a perspectiva da BNCC na educação física, eu vou estar falando para vocês aqui sobre as habilidades, tá? Eu vou fazer um esboço rápido sobre o que são as habilidades e depois vou estar mostrando elas em cada bloco de ensino, tá? No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, tá? Então, as habilidades, né, por bloco, né, entendemos que as habilidades, elas precisam ser organizadas, né, para que realmente elas sejam atendidas a partir do contexto que trata, né, e a exigência da BNCC. Então, quando vamos desenvolver, né, atividades em que precisa atender essas habilidades, lembrando que as habilidades o aluno saber fazer, né, experimentar, conhecer, compreender, ser, tá? Então, um exemplo de uma habilidade, né, que tem aqui embaixo, né? O aluno ele precisa colaborar na proposição, na produção alternativa para a prática, entre os momentos e espaços, né, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos orais, escritos e audiovisuais para divulgação nas escolas e comunidades. Então, de que a gente está falando essa habilidade, né? Se a gente fosse se atentar, estamos falando da unidade temática brincadeiras e jogos, tá? E que tem como objeto de conhecimento brincadeiras, jogos da cultura popular, né, presentes no contexto comunitário e regional, lembrando, né, de que a progressão de conhecimento ela parte do local, né, sendo brincadeiras e jogos do local, né, para o regional, do regional para o nacional, do nacional para o mundial, tá? Então, aqui nós estamos na competência específica, tá, da educação física, que é experimentar, desfrutar, apreciar e criar diversas brincadeiras, jogos, dança, ginástica, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, né? Então, quando eu abordo essa competência específica da educação física, eu posso estar trazendo aqui todas essas outras unidades temáticas, a dança, a ginástica, esportes, lutas, práticas corporais de aventura. Poderia estar especificando também um objeto de conhecimento dessas unidades temáticas e uma habilidade em que envolvesse, né, que se relacionasse nessa competência da educação física, tá? Que seria experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes lutas, danças, né? E aí vai valorizando o trabalho coletivo e protagonismo, tá? Então, quando eu vou para o processo de organização curricular, eu parto da competência específica da educação física, a unidade temática, eu escolho qual unidade temática eu quero trabalhar. Dentro dessa unidade temática, eu vejo qual objeto de conhecimento mais se aproxima com essa competência, né, específica da educação física e que habilidade também, né, eu posso estar abordando. Então, isso é uma construção do professor quando vai desenvolver o seu processo de organização curricular, tá? Então, aqui é apenas um exemplo, né, de como a gente pode estar organizando, né, o nosso planejamento, a nossa aula, né, que habilidades, que objetos de conhecimento e que competência, né, vai ser trabalhado nessa aula. E aí, para entender um pouquinho mais sobre essa questão das habilidades, eu trago aqui essas informações. Lá na base, né, vocês vão ver, né, vocês já devem ter visto, né, informações que apresentam alguns códigos, né? Então, quando você vai lá para as habilidades elas apresentam um código. A que se refere, né, esse código? Então, vamos lá. Essa primeira letrinha aqui, as duas letras, quer dizer, que é EF, significa ensino fundamental. Então, essa habilidade, né, ela traz informação do ensino fundamental, tá? Esses dois números aqui, ó, 6 e 7, o que quer dizer? O primeiro par de número indica o ano, ou seja, se é do primeiro ao nono, tá? A que se refere à habilidade, ou no caso, por exemplo, de arte, educação física, o bloco de anos, tá? Então, aqui a gente pode dizer que aqui é o terceiro bloco, porque o terceiro bloco é composto por sexto e sétimo ano, e aqui eu posso também dizer, essa habilidade aqui, ela se refere ao sexto e ao sétimo ano, não preciso falar do terceiro bloco, eu posso falar que é sexto e sétimo ano.
EF quer dizer o quê? Que é educação física, né? O segundo par de letra indica componente curricular, ou seja, é educação física, tá? E o último par, né, de números indica a posição da habilidade, ou seja, habilidade de ensino fundamental, do sexto, né, e sétimo ano, terceiro bloco, de educação física, sendo a primeira, né, primeira habilidade. Se tivesse dois aqui, seria a segunda habilidade e assim sucessivamente, né, porque tem blocos que tem 15, 20, aí irá aparecer aqui, como eu vou mostrar mais na frente para vocês, tá? Então, a primeira habilidade proposta pela educação física no bloco relativo ao sexto e sétimo ano. Resumindo, é isso, tá? Então, vamos lá. Vocês também vão ver, né, que as habilidades, ó, aqui, vamos lá, ensino fundamental, sexto e sétimo ano, né, educação física e a habilidade qual? 19. Essa habilidade 19, ela compõe o quê? A unidade temática práticas corporais de altura. Então, essa é a estrutura da habilidade. Vamos lá. Identificar os riscos durante a realização das práticas corporais de aventura urbana e planejar a estratégia para superação. E se identificar significa o verbo, ou seja, que envolve o que eu quero que o aluno ele saiba. Então, eu preciso, nessa habilidade, quando eu desenvolvo uma aula, né, em que envolve práticas corporais, em que eu coloco o aluno para vivenciar uma prática de skate, eu quero que nessa aula o aluno ele saiba identificar os riscos da realização dessa prática, tá? Então, quando eu desenvolvo uma aula, né, da prática do skate, eu vou colocar isso como o quê? Uma habilidade que eu quero que o aluno ele aprenda, que ele desenvolva, ou seja, identificar o risco da prática do skate, tá? E aí tá aqui, ó, como eu coloco o skate faz parte, né, uma das modalidades de prática corporal de aventura. Assim como também, né, ó, planejar a estratégia para superação. O que é esse planejamento? Aqui ele identifica, ou seja, ele percebe o risco, e quando ele vai numa perspectiva de planejamento, é o quê? É uma ação, ou seja, é um verbo, né, que explicita o contexto e uma maior especificação da aprendizagem esperada. Se eu quero que ele identifique, ele vai só identificar? Não, ele precisa também pensar, planejar, né, organizar a estratégia para a superação desse risco. Então, é uma habilidade em que envolve a ação de identificação do risco da prática do skate, assim como também a ação de como eu vou minimizar, como eu vou, né, controlar, como eu vou retirar, né, dessa situação o risco, né, da prática do skate, superando, né, superando essa situação. Tá? Então, quando a gente vai nas habilidades, a gente precisa identificar esses verbos, né? O verbo de explicitação, né? Que é um envolvimento cognitivo, né? De conhecimento, ele precisa conhecer, identificar, e ele precisa também, né? De um verbo em que tem a atitude da ação, do procedimento, né? Lembrando da dimensão dos conhecimentos, tá ok? E aqui no caso, o verbo, né, que a gente fala de conhecimento da habilidade, ou seja, das práticas corporais, ou seja, da unidade temática, né, de tudo que precisa, no caso, ser mobilizado, que é a partir da modalidade que eu estava discutindo anteriormente, que era o skate, tá? Essa informação aqui está dentro de um artigo do professor Marcos Neira, de 2018, e eu vou deixar esses slides disponível para vocês e vocês têm acesso a todo esse material que está sendo apresentado. Então, na educação física, nos anos iniciais, temos as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e habilidade. Então, no documento, né, está organizado assim. Então, especificamente, nesse momento, eu vou estar falando para vocês sobre o bloco, que a gente chama bloco 1, né, do primeiro e segundo ano, tá? E que vai ser, eu vou estar mostrando para vocês as habilidades, tá bom? Então, na BNCC está organizado dessa forma. Vocês vejam que lutas não está, né, no primeiro ano, e práticas corporais de aventura não está nem no primeiro e segundo ano, nem no primeiro e segundo ano, nem no terceiro e quinto ano, tá? Só para vocês identificarem. Então, o primeiro bloco corresponde o quê? O primeiro e segundo ano. Compõe-se de 4
unidades temáticas, né, como foi apresentado aqui, ó, brincadeiras, jogos, esporte, ginástica e dança, e 12 habilidades. Então, dentro da unidade temática brincadeiras e jogos, temos 4 habilidades, de esporte, 2 habilidades, de ginástica, 4 habilidades, e danças, 2 habilidades, tá? Os próximos slides, vocês vão ver todas as habilidades, mas eu vou só destacar algumas, né, para não ficar longo, depois vocês têm acesso a esse material. Então, brincadeiras e jogos. Vamos, a primeira habilidade, experimentar e fruir diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular, presentes no contexto comunitário, regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. Veja, quando eu falo cultura popular, quando eu falo comunitário regional, eu estou partindo daquela ordem, do local e regional, né? Então, é uma progressão de conhecimento. Então, a primeira habilidade de brincadeiras e jogos, tá aqui, ó, 01, brincadeira do primeiro e segundo ano, ele parte do quê? De que o aluno ele tem que experimentar e fruir, ou seja, vivenciar, conhecer, ver, né, essas atividades que envolvem as brincadeiras de jogo, tá? Então, temos a segunda, a terceira e a quarta, tá? Vamos passar. Temos, como lembrando, né, que brincadeiras de jogos são 4 habilidades, esportes 2, e aí veja a sequência, né? Se temos a quarta habilidade aqui, a sequência é esporte, ou seja, a quinta e a sexta, tá? Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo, pelo protagonismo, a prática do esporte de marca e precisão, identificando os elementos comuns a esse esporte. Então, lembrando que o esporte, ele tem como referência o quê? As características dessa prática. Então, lembrando que são do primeiro e segundo ano, né, fazer com que o aluno ele experimenta, o termo experimentar e fruir permaneceu, né, se a gente for pensar, essa aqui é a primeira habilidade do esporte do primeiro e segundo ano. Então, ele repete o experimentar e o fruir, como também aconteceu lá nas brincadeiras de jogo. Tá? Então, temos a sexta aqui, ginástica, dando sequência, 6, né, 5, 6, né, esporte, aí 7, 8, 9 e 10, né, da ginástica. Então, temos 4 habilidades de ginástica, do mesmo jeito. A primeira habilidade de ginástica, tá, se a gente for pensar, que é a 7ª habilidade do primeiro e segundo ano, né, do primeiro bloco, é experimentar, fruir e identificar. Né? Então, vocês vejam que há uma sequência de habilidade, há uma sequência de progressão do ensino. Né? A organização, ela traz exatamente essa ordem, né, do primeiro e segundo ano, a primeira habilidade de brincadeiras e jogos, experimentar e fruir, primeira habilidade de esporte, experimentar e fruir, primeira habilidade de ginástica, experimentar e fruir, tá? Quando a gente parte para dança, do mesmo jeito, a primeira habilidade de dança, né, que é a 11ª, né, que compõe o bloco primeiro e segundo ano, né, bloco 1, do primeiro e segundo ano, experimentar e fruir, né, diferentes danças do contexto comunitário e regional, né, do mesmo jeito, né, relacionada, se a gente for lá em brincadeiras de jogos, comunitário e regional, ou seja, partindo do local para o regional, rodas cantadas, brincadeiras ritmadas, expressão, recriar, respeitando diferenças individuais e desempenho corporal. Então, na dança, no primeiro e segundo ano, né, a 11ª e a 12ª são as 2 habilidades que compõem o bloco do primeiro e segundo ano. E aqui é só para vocês visualizarem como consta na base. Está aqui, todas as habilidades. São 12, né, que compõem brincadeiras de jogos, esporte, ginástica e dança, e todas, ó, a primeira, experimentar e fruir, primeira de brincadeiras de jogos, esporte, experimentar e fruir, ginástica, experimentar e fruir, dança, experimentar e fruir. Então, há uma lógica, né, de organização dessas habilidades, ok? Então, vamos agora para terceiro e quinto ano, tá? E aí a gente vê que lutas, né, o que entra no segundo bloco do terceiro ao quinto ano, que é terceiro, quarto e quinto, né? Então, vamos lá. São 5 unidades temáticas, né? Brincadeiras e jogos, 4 habilidades, esporte, 2 habilidades, ginástica, 2 habilidades, dança, 4 habilidades, lutas, 3 habilidades. Então, temos 15 habilidades, tá? Então, nesse caso aqui, ó, brincadeiras e jogos, do mesmo jeito, experimentar, fruir, brincadeiras e jogos populares. E aí já vamos partir para a onda do Brasil e do mundo. Lembra que
né, tanto dança, luta, brincadeiras de jogo, eles partem do local, regional, nacional e mundial. Então, ó, veja, há uma progressão de conhecimento, a progressão de ensino, né, que aqui no caso do terceiro e quinto ano. Lembrando da organização, né, da forma, como é que eu identifico que habilidade é essa? É F, ensino fundamental, terceiro ao quinto, né, no caso, o terceiro, segundo bloco, educação física e a primeira habilidade do terceiro e quarto, quinto, né, do terceiro, quarto e quinto ano, tá? Vamos partir, que eu não vou me deter em todas elas, depois, né, vocês têm acesso. Esporte, temos duas, né, habilidades, né, que envolvem o esporte no terceiro terceiro, quarto e quinto ano, né, experimentar fruir, ó, diferentes tipos de esporte. Aí aqui a gente já envolve o quê? Lá é esporte de marca, precisão, aqui já envolve rede, parede, né? Então a sequência de compreensão, né, e da lógica, partindo da lógica interna e externa, né, de experiência das práticas esportivas. Ah, vamos lá. Aqui, ó, se a gente for ver, ó, já envolve a questão do lazer, né, que parte também da questão da saúde, ginástica. Opa, voltei. A terceira, a sétima e a oitava habilidade, né, que também envolve, ó, salto, giro, rotação, né, acrobacias, com sem materiais, e aí também parte dessa lógica, né, de compreensão dos movimentos. A partir dos movimentos, vamos compreendendo que ginástica faz parte, que tipo de ginástica, né, envolve esses movimentos. Dança, também, ó, se a gente for ver, ó, partindo da matriz africana, indígena, né, danças populares do Brasil e do mundo, né, sempre naquela lógica né, de progressão de ensino. Né? Então, a dança tem 4 habilidades, 9, 10, 11 e 12. E lutas, né, que não tem no primeiro e segundo bloco da base, né, do primeiro e segundo ano, né, do primeiro bloco, do primeiro e segundo ano, temos experimentar e fruir, ó, diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional. Então, as lutas aqui, ela apresenta-se, né, no terceiro e quinto ano, né, exatamente na perspectiva de experimentar e fruir. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar no primeiro e segundo ano, né, isso pode ser ampliado. Na base, eles trazem essa organização, mas isso não deve ser limitação para o professor trabalhar, né, lutas no primeiro e segundo ano, né, do ensino fundamental. E aqui é só para vocês verem como está a organização. Anos finais, né? Vamos lá, para o sexto e sétimo ano, né? Nós temos todas as unidades temáticas atendem aqui, ó, do sexto e sétimo ano. Então, né? É o ano de ensino em que os anos, né, de ensino que envolve todas as unidades temáticas, né? E são 6 unidades temáticas, brincadeiras de jogos, 2 habilidades, esporte, 5 habilidades, ginástica, 3 habilidades, dança, 3 habilidades, lutas, 4 habilidades e práticas corporais de aventura, 4 habilidades. Né? Então, o sexto, sétimo e oitavo, nono é quando aparecem as práticas corporais de aventura. Tá? Então, são 21 habilidades, justamente porque, né, estão inseridas a unidade temática práticas corporais de aventura. Então, brincadeiras e jogos, né, do sexto e sétimo, a primeira, experimentar, fruir, né, aí aqui já vai ampliando, né, para os jogos eletrônicos, envolve, né, elementos mais complexos, né, dos jogos, não só os populares, né. No esporte, né, nós temos 5, né, habilidades, né, e aí aqui também envolve uma complexidade maior dos esportes, né. No primeiro e segundo ano só se trabalhava marca e precisão. No terceiro e quarto, trabalhava invasão e técnica combinatória. E no sexto e sétimo, já se ampliou. Marca, precisão, invasão e técnica combinatória. Né? Já envolve mais esporte, uma maior complexidade, trabalho na perspectiva do coletivo, do protagonismo, ou seja, o aluno ele já tem um maior conhecimento sobre essas práticas, já consegue ampliar a sua ação sobre essas práticas, ou seja, recriando, se adaptando, podendo vivenciar ela em diferentes contextos, né? Diferente do primeiro e segundo ano, que não são tão complexas as habilidades. Tá? Então, temos 5 habilidades aqui em esporte. Na ginástica, temos 3, né? E aqui já envolve também uma complexidade maior, já trabalha na perspectiva das capacidades físicas,
né, trabalha na perspectiva do exercício físico. O exercício físico ele é trabalhado dentro da unidade temática ginástica, né, assim como também a parte de atividade física e exercício físico, tem uma complexidade maior. Tá? Construir, quando você vê habilidades, né, verbos dentro das habilidades, como construir, diferenciar, a gente já vê que o conhecimento, né, o desenvolvimento cognitivo desse aluno, ele é um pouco mais apurado, porque ele precisa construir, ele precisa ter uma ação, ele precisa comparar, né, não só realizar, não só experimentar, não só praticar, não só conhecer. Tá? Dança, do mesmo jeito, 3 habilidades, tá? Então, planejar, utilizar estratégia, diferenciar tipos de dança. Então, vocês veem que vocês observam que as habilidades elas vão evoluindo de acordo com o que vai avançando, né, o nível de escolaridade desses alunos. Lutas, né, temos também aqui 4 habilidades, né, do mesmo jeito, planejar, identificar, problematizar. Então, a luta também envolve, né, elementos técnicos, né, envolve a questão, né, de lutas do Brasil, né, envolve estratégias, né, de trabalhar numa perspectiva, né, de técnico, né, também da parte de capacidade física, né, se for necessário ser trabalhado. Então, aqui você vê a problematização preconceito, estereótipo de gênero, ético-racial. Então, traz também essa percepção, esse trabalho, né, que precisa ser problematizado, né, dentro das aulas de educação física, e a luta, ela, né, é um campo, é uma unidade temática que pode estar abordando, né, de forma mais enfática esses temas contemporâneos que traz dentro da base. Práticas corporais de aventura, né, experimentar, identificar o risco, executar práticas, né, identificar a origem das práticas corporais de aventura. Então, são habilidades né, que a gente for ver no 6º, 7º ano, o aluno ele já tem um nível de conhecimento, né, e uma maturidade, né, corporal, motora, né, cognitiva, afetiva, suficientemente boa para que o professor possa estar trabalhando, né, com essas habilidades. E aqui você vê como está lá na base, né, as 21 habilidades do 6º e 7º ano, como estão divididas. E, por fim, né, temos as habilidades do 8º e do 9º, em que não envolve os jogos, né, mas isso não quer dizer que não possa também ser trabalhado o jogo, né, nesses 2 níveis de escolaridade. Temos 5 unidades temáticas, a única que não consta aqui, né, brincadeiras e jogos, mas temos esporte, 6 habilidades, ginástica, 5 habilidades, dança, 4 habilidades, lutas, 3 habilidades e práticas corporais, 3 habilidades. Temos também, assim como no 6º ano, 6º e 7º ano, né, no 3º bloco, 21 habilidades. Esporte, né, temos bem mais habilidades, né, se a gente for perceber. Então, no esporte, no 8º e 9º ano, né, bastante realizado, os alunos, né, se envolvem, uma unidade temática que pode ser bem trabalhada, né, até pela quantidade de práticas, né, que estão envolvidas. Né? Então, pode ser trabalhado em diversos viés, na perspectiva prática, de identificação dos elementos técnicos, né, a transformação histórica, discutir também sobre questões sociais, né, como doping, violência, o que as mídias também apresentam sobre essa unidade temática. Né? Então, são 5 habilidades, 6 habilidades aqui que pode ser trabalhado no 8º e 9º ano. Tá? Temos ginástica, né? Temos 5 habilidades aqui, né? Que podem também estar trazendo essa unidade temática para o 8º e 9º ano, né? E que já pode também estar trazendo uma perspectiva mais sobre saúde, bem-estar, né? Cuidado consigo mesmo, essa questão do cuidado com o corpo, entender um pouco do que as mídias trazem, né? Sobre essa questão da ginástica, musculação, saúde, né? Padrões de beleza, né? Que são impostos, e a gente, como o professor de educação física, pode estar problematizando essas questões nas suas aulas de ginástica, com o 8º e 9º ano. Dança, né? E aí já podemos trazer, por perceber, elementos mais complexos, como trabalhar as questões de elementos de ritmo, espaço, né? Gestos, trabalhar também as questões de outros tipos de dança, como dança de salão,
né, propor alternativa para diversificar esses tipos de dança, trazer as danças locais, nacionais, né, e coreografias, músicas. Lutas, né, temos lutas, 3 habilidades, né, que envolve a questão de lutas do mundo, né, como foi abordado tanto dança, luta e brincadeiras de jogos que traz, né, na sua última progressão, né, de conhecimento, de ensino, lutas do mundo. Trabalha também a questão das características técnico-tático, né, a esportifização e a mediatização dessas lutas, né, e pode ser trabalhado no 8º e 9º. E práticas corporais, temos 3, né, pode-se trabalhar as práticas corporais na natureza, né, no 6º e 7º ano são trabalhadas as práticas corporais urbanas. Isso, como já foi falado, isso não impede de, no 6º e 7º ano, trabalhar práticas corporais da natureza, como também no 8º e 9º da práticas corporais no contexto urbano. Tá? Então, trabalhando na perspectiva de tipos de equipamento, segurança, né, e transformações históricas aconteceram para que os indivíduos buscassem essas práticas no contexto naturais e urbano. Então, aqui você vê, né, são 21 habilidades que compõem, né, o bloco, o 4º bloco, né, de ensino, que é o 8º e 9º ano. Tá? Então, que desafios nós temos hoje pela frente? Né? Não tornar a BNCC o currículo, ou seja, exclusivamente documento que deve ser trabalhado dentro da escola, a gente precisa ampliar, né? Então, vivenciamos num país com diversidades regionais, diversidades culturais, de dança, de música, né? De esportes e práticas corporais diversas. Então, o currículo ele não deve ser engessado, né? A base ele é um suporte, mas não é o currículo escolar. Precisamos aprofundar essas discussões sobre o que trabalhar realmente dentro da educação física, tomando como base para que realmente o ensino ele tenha uma progressão e dentro do país, né, do Brasil, ele possa, seguindo a base, possa ser feito, né, toda essa progressão de que o aluno deve aprender no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, 5º ano, né, 6º, 7º, 8º e 9º, mas lembrando da compreensão da realidade do local, da comunidade escolar. A partir das unidades temáticas, né, ampliar os conteúdos e as temáticas que foram retiradas do documento final. Né? E quando a gente fala de retirada, é abordar a questão de gênero, abordar a questão da educação sexual, orientação sexual, que eram temas transversais que já vinham sendo trabalhados, né, a partir do parâmetro curricular nacional, que foi construído, né, que foi elaborado em 1997. Tá? A base ela traz os temas contemporâneos, e isso será um tema para um próximo vídeo, né, que eu vou estar trazendo aqui para vocês, sobre temas contemporâneos, né, temas transversais contemporâneos, que também vem atrelado aos temas transversais que apresenta-se nos parâmetros curriculares nacionais. E agora o que muda, né? Então, a realidade atual da educação física, a gente normalmente vê. Eu gostaria que você fizesse recreação com as crianças, né? Normalmente, evite barulho para não atrapalhar as outras aulas. Se não tiver bola, eu não faço, né? Normalmente a gente vê esse tipo de discurso, né, real na escola. Se eu dançar direitinho, podemos voltar a ter aula da educação física, né? Ou seja, como se a dança não fizesse parte da educação física, né? E aí lá na sala dos professores a gente escuta muito, né? Na outra vida quero ser professor da educação física. Bom demais dar a bola e ficar sentado vendo os meninos jogar. Interessante porque isso era um discurso, né, que acontecia a partir da concepção, né, que foi trabalhado, né, muito bem pela professora Soraya Darido, quando ela fala da prática do rola-bola, né, quando veio a concepção da recreação. Né? Então, são discursos, é uma cultura que a gente precisa quebrar, de que a educação física não é só jogar bola, né, de que a dança não faz parte da educação física, faz, né, e que a recreação também faz parte, mas ela precisa ser problematizada, ela precisa, né, isso a gente precisa trazer para a educação física esse caráter lúdico, né, em todos os trabalhos, todo o planejamento, todas as unidades temáticas que a educação física compõe. Então, né, finalizando, o professor decide de acordo com alguns fatores, entre eles o seu bom ou mau humor, né, segundo o professor Kuhn fala, o que ensinar. Por exemplo, ele pode optar por conteúdos exatamente iguais para a 5ª série do 1º grau e a 2ª série do 2º grau, né? Se quiser
e muitas vezes acontece. Da mesma forma, o grau de complexidade do ensino pode ser exatamente igual para os dois momentos. O mesmo não acontece, por exemplo, numa aula de matemática, geografia e português. O que vamos ter hoje, professor, né, como acontece constantemente na aula de educação física. Então, a gente precisa, né, pensar. Muitos professores dão aula no quinto ano, né, a mesma aula que dá no nono ano. Então, a gente precisa ampliar. Então, a base, ela vem exatamente com esse intuito, né, do que seja realizado no quinto ano, pode ser a mesma unidade temática, pode ser lutas, mas o grau de complexidade, ele precisa, né, a progressão do ensino, como a gente fala, né, ele precisa avançar, para que não pareça que seja, né, a mesma aula e o aluno diz, eu conhecia sobre luta, mas hoje eu aprendi, né, sobre a luta sumô, que aí envolve a questão no nono ano, que é as lutas do mundo, tá? O caminho não seria negar totalmente a BNCC? Não, né? Como podemos avançar, né, diante do que é proposto pela BNCC? Então, a proposta é considerar que a BNCC é somente um ponto de partida para a elaboração das orientações curriculares, né, pensando como um documento federal. Garantir a participação dos professores na elaboração dos currículos dentro da escola, usar a autonomia docente para ampliar o que orienta a BNCC e as orientações curriculares, respeitando as peculiaridades de cada escola, ou seja, as particularidades de cada escola, cada contexto, fortalecer as discussões de professor de ensino superior e educação básica, né, não se restringindo apenas, né, a ideia de que o ensino superior é o teórico, não, né, ele também tem experiências práticas, assim como o professor da educação básica é apenas o prático, não, ele também tem conhecimento teórico, tem um posicionamento crítico em relação aos materiais didáticos que chegarem às escolas, consolidar os espaços, né, de formação continuada como lugar de discussão e reflexão, então valorizar, né, esses espaços de diálogo, garantir que todos os estudantes tenham acesso às diversas manifestações culturais, pensando em atividades inclusivas, né, estimulando os valores e atitudes, né? Então, com relação à questão dos materiais didáticos, né, pensar nesses materiais didáticos, tanto impressos como materiais didáticos digitais, né, que precisam, né, que estão aí no YouTube, estão nas páginas dos livros, dos cadernos, né, de professores, caderno de aluno, apostila, né, e-books, que precisam ser também usados, né, como forma de ampliação desse conhecimento. Tá? Então, por fim, a BNCC garante a melhoria do ensino? Segundo Neira, né, e Souza Júnior, se não apostarmos na democratização das relações dentro da escola, numa maior participação da comunidade, nomeadamente nas famílias que vivem ao redor da escola e nas pessoas que lá trabalham, se não usarmos em relação didática mais horizontais, né, ou seja, né, de olho no olho, né, todo mundo igual naquele nível, se não valorizarmos o conhecimento que as crianças, jovens e adultos possuem, né, os conhecimentos prévios, se os professores não se tornarem sujeitos do processo, se não forem bem remunerados, se as políticas de formação continuada não forem rapidamente implementadas, se as condições de trabalho e vida na escola não melhorarem, se o olhar de uma parcela da população, né, da sociedade destinada à escola pública não se modificar, todo esse esforço irá por água abaixo. Então, precisamos de políticas públicas, precisamos de professores capacitados, precisamos de professores bem remunerados, precisamos de alunos críticos, né, de um trabalho de diálogo com o aluno, com o professor, né, de uma reflexão, né, horizontal em que todos tenham voz e vez na fala, tá? Para que realmente essa realidade, né, da nossa educação brasileira ela seja modificada e a educação, né, perpasse por todo esse processo, garantindo uma educação de qualidade. Aqui as referências, né, depois vocês podem estar acessando esse material e tendo acesso a todos os vídeos, né, que estão aqui postados, assim como também os textos que foram usados para a construção dessa apresentação. E até o próximo encontro.